verso 17 até o verso 19, a Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Oremos. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é bom, a tua benignidade, diz a palavra, dura para sempre. Te louvamos pela palavra esta manhã, para alimentar a nossa alma, a nossa vida, para nos edificar. Rogamos que essa palavra alcance nossos corações, pedimos que essa palavra nos transforma, pedimos que essa palavra muda o nosso conceito do viver, para que nós, Senhor, vivamos de acordo com a tua palavra. Esteja conosco nessa escola bíblica dominical. Abençoe os amados irmãos que chegaram, aqueles que ainda não chegaram, com a tua boa mão. Esteja sobre todos, em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Eu quero falar sobre o ministério de reconciliação e a mensagem da reconciliação. Nós encontramos nesse texto nitidamente esse conceito de uma vida nova e da responsabilidade que a vida nova nos traz. O verso 17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, se alguém confessa Jesus, se alguém recebe Jesus na sua vida como único, suficiente Salvador, se essa pessoa estiver dentro desse contexto de um viver novo, de um Jesus que vive dentro de nós, a Bíblia diz que a pessoa se torna uma nova criação. Quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criação. Quando você aceita o Evangelho, você não é mais a pessoa velha que você era antes de conhecer Cristo. Você se torna uma nova criação. E a consequência dessa nova criação está em seguida: as coisas antigas já passaram, e esse tudo se fez novo. Preste atenção nessas palavras do apóstolo Paulo. Você agora tem intimidade com Cristo. Agora você tem Ele como seu Senhor e Salvador. E ali a Bíblia diz que olha a sua identidade: nova criatura, nova criação. Eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura. E ali, como consequência dessa nova criação, a Bíblia diz que as coisas antigas, as coisas em que quando não era ainda uma nova criatura, a minha vida pecaminosa, a minha vida antiga, aquela vida sem Jesus, as coisas, o meu comportamento antigo, o meu jeito de resolver, de tratar as coisas antigo, passou. Tudo passou e agora tudo se fez novo. Tudo é novo. Agora eu sou uma pessoa nova, eu tenho um jeito novo de falar, eu tenho um jeito novo de tratar as pessoas, eu tenho um jeito novo de viver essa vida nova que eu tenho em Cristo Jesus. Agora, no verso 18, a Bíblia diz que tudo isso que aconteceu provém de Deus. Tudo aquilo que aconteceu provém de Deus. E ali esse Deus nos reconciliou, porque nós estávamos no pecado, longe da presença de Deus. Ele fez uma mediação para que nós nos acheguemos bem mais perto dele. Essa reconciliação aconteceu por meio de Jesus. Jesus é o mediador da nossa reconciliação com o Pai, e o Pai nos deu o ministério. Ele nos deu o ministério chamado Ministério de Reconciliação. Jesus, ele estava no meio, ajudando para que nós voltemos ao Pai. Ele fez a mediação. Hoje nós estamos na presença
presença do Pai, por intermédio de Jesus. Então, o que Jesus fez por nós, como mediador, nos ajudando a chegar pertinho, bem mais perto do Senhor, Ele nos ajudou na reconciliação. Deus nos deu o mesmo ministério, o ministério de reconciliação. Depois eu falo sobre isso. E esse ministério se explica de que forma Deus, em Cristo, reconcilia consigo o mundo. O pecado nos afastou de Deus, o pecado teve consequências na nossa vida e também na vida do mundo todo. A natureza sofreu consequência do pecado. Então, Jesus reconcilia a gente com a gente mesmo. Reconcilia os homens para que os homens possam ter bons relacionamentos entre eles. Mas também Ele reconcilia a gente para uma boa relação com Deus. Nós agora estamos com acesso livre para chegar diante de Deus, para falar com Deus, porque nós fomos reconciliados. O muro que se colocava como um empecilho, sabe, aquela parede que nos impedia de se achegar a Deus, aquele muro caiu. Agora nós podemos chegar perante ao Pai, nós podemos chegar livremente diante do trono, e esse ministério Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Jesus exerceu esse ministério. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo. E ele, na tarefa dessa reconciliação, ele não estava postando os pecados das pessoas. Porque quando nós postamos os erros das pessoas, nós não aproximamos essas pessoas perto de Deus. Não, nós estamos afastando essas pessoas de perto de Deus. A Bíblia diz: não levando em conta os pecados dos homens, nos confiou a mensagem da reconciliação. Tanto o ministério, tanto a mensagem. Vamos entender um pouco sobre esse texto. Mas o que é o ministério de reconciliação? O ministério de reconciliação eu entendo como uma tarefa que Deus dá a todos os que creem em Cristo Jesus. Todos que são filhos de Deus recebam de Deus esse ministério. E esse ministério tem como objetivo principal reconciliar Deus e a humanidade. As pessoas estão longe de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Então o ministério de reconciliação se põe como uma responsabilidade, uma tarefa de todos os cristãos para trazer o mundo que se afastou de Deus para novamente voltar perto do Senhor. E esse ministério é um conceito importante dentro do cristianismo. Um contexto importante dentro da vida de uma igreja. Porque ela tem como base a crença de que a humanidade, com seus pecados, se afastou de Deus. E isso é comprovado na palavra de Deus. E esse afastamento gerou uma separação entre Deus e os homens. E essa separação só pode ser superada através de uma reconciliação. É reatar juntamente a relação que se estragou. Então, nós podemos voltar novamente perto do Senhor, porque houve separação, houve quebrantamento, eu posso dizer, do relacionamento, aquela ponte se quebrou. E agora nós devemos voltar para mais perto do Senhor. É uma obra de Deus. É uma obra de Deus se manifestando em nós. Isso significa que nós somos chamados por Deus para tornarmos agentes de reconciliação. Nós temos que reconciliar o mundo em que vive as guerras, o mundo em que está os conflitos, famílias que não se entendem, pessoas que não vivem relacionamentos saudáveis, pessoas que não conseguem se olhar no rosto, cada um tendo, mágoa, tendo ira do outro. Então nós somos convidados sim a este ministério, ao ministério de reconciliação, ao ministério de andar
os nossos relacionamentos. O ministério da reconciliação é chamado de Deus para que os cristãos sejam agente desta reconciliação. Nós devemos nos colocar na condição de que somos nós que temos que fazer essa obra. Para trazer o mundo perdido perto do Senhor, somos nós que vamos fazer isso. Para reconciliar amigos, irmãos, famílias, somos nós, porque nós recebemos do Senhor o ministério que ajuda a tratar de um mundo hostil, de um mundo de conflitos, divisões, de muita hostilidade, de um mundo de quebra-quebra, um mundo tão complicado como esse. O ministério de reconciliação é importante para religar e criar essa ponte do homem voltando para o seu Deus. Então, o ministério que é um chamado de Deus para todo cristão. Alguém pode dizer, mas eu não tenho ministério. Você tem sim, esse ministério é seu. Ministério de reconciliar as pessoas afastadas do Senhor, para trazê-los de volta perto, à casa do Senhor. É o nosso ministério, o ministério de levar paz, aonde há conflitos, aonde há divisões, é o nosso ministério. Segundo, o ministério de reconciliação ajuda as pessoas. É preciso eu dar mão para uma pessoa que às vezes quer essa mudança, quer realmente voltar a Deus, mas precisa de uma mãozinha. Precisa de alguém que passa lá e diz, vamos para a igreja. Precisa de alguém que chega lá e diz, olha, hoje eu vou passar para te buscar. Hoje eu preciso de uma mãozinha para que a pessoa possa chegar. E essa mãozinha promove a reconciliação entre as pessoas. Às vezes nós olhamos para esse ministério como um ministério que é para a justiça, né? Fazer conciliação entre as pessoas, não é um ministério para a igreja. Ajude as pessoas a se reconciliarem com Deus. Ajude. Tem pessoas que até estão dando sinal que eu quero a ajuda do Senhor, mas às vezes nos falta esse entendimento de chegar perto, de dar essa mãozinha e facilitar essa pessoa de voltar aos pés do Senhor Jesus. Então é um ministério que é inspirado, é um ministério capacitado pelo Espírito Santo, na compreensão que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e têm valor inerente diante do Senhor. Qualquer um que você vê, o belo também tem valor diante de Deus, aquela pessoa que vive no lixo tem valor diante de Deus, qualquer um que você vê na rua tem valor diante de Deus. Portanto, esse ministério não escolhe, não, eu vou só buscar a reconciliação dos ricos voltando ao Senhor, não, também dos pobres, também daqueles que estão em situações de rua. Qualquer pessoa precisa ser alvo desse ministério, trazer as pessoas de volta aos pés de Jesus. Qual é o propósito do ministério de reconciliação? É simples. O objetivo é simples. Se é um ministério que trabalha uma ponte entre Deus e os homens, o meu objetivo é buscar todo o tempo, em todas as maneiras, em todas as condições que eu tiver, a reconciliação de trazer pessoas de volta a Deus. Só isso. Posso usar o meu telefone para trazer pessoas de volta a Deus. Posso usar os meus pés para trazer pessoas de volta a Deus. Eu posso usar o meu tempo, a minha vida. Eu posso mandar e-mail. Eu posso, sim, orar pelas pessoas. Tudo que envolve a minha vida, o objetivo é trazer pessoas para mais perto de Deus. Segundo, o objetivo desse ministério não é só que as pessoas devem voltar a Deus, mas também as pessoas devem se reconciliar entre si. Por quê? Nós vivemos um mundo cheio de conflitos. A Bíblia diz que nós temos que buscar a
afastam as pessoas, nós não somos daqueles que separam as pessoas, mas somos daqueles que trazem a reconciliação. Reconciliação com famílias, com amigos, pode ser feita através do perdão, pode ser feita através de uma aceitação. E é difícil a gente chegar a se perdoar, mas isso são fundamentos da construção de relacionamentos saudáveis. Eu preciso ter um relacionamento bom com os meus filhos, com a esposa, com parentes, eu preciso estar bem com todo mundo. Paulo disse que nós devemos buscar a paz. E será depender de nós, vivam em paz com todo mundo. Se será depende de você. Se é só pela tua palavra que pode existir paz, então não fala. Se eu falar, a coisa vai arrebentar, então fique quieto. Porque depende da sua fala, para que haja paz ou não. É importante nós entendermos esse ministério. Esse ministério tem duas alas. Tem uma ala que alcança a volta do homem pecador a Deus, mas tem outra ala que trabalha as pessoas para que vivam em paz entre si. E como isso se aplica? Como fazer isso na prática? Como viver esse ministério na prática? Primeiro conselho: sempre haverá conflito interpessoais. Por que nós nos conflitamos? Porque nós temos dificuldade de se comunicar. Uma coisa que eu falo daqui pode ser entendido de maneira errada do outro lado. E nós precisamos entender sobre essa complexidade do ser humano e que é preciso às vezes ter paciência até a pessoa entender aquilo que nós estávamos falando. E na prática, eu sou agente para a mediação de conflitos. Quando eu vejo pessoas não se entendendo, eu sou uma agente para que eu possa mediar esses conflitos. Na semana eu fui na escola da criança, pela manhã estava fresquinho, eu chego lá, a professora já quis tirar a blusa, eu falei, não, deixa. Quando o sol aparecer, você tira a blusa, porque a gente já teve um quadro de tosse, de problema respiratório, então deixa o menino assim, até o calor uniformizar dentro dele, do corpo, e quando sair o sol, você tira. Não, mas ela não quis. Não, eu tenho que tirar, o menino vai passar mal. Eu falei, não, mas o menino é meu filho. Não é ninguém que ama o meu filho mais do que eu. Então você faz o que eu estou pedindo. Custa, não custa. Mas ela não quis. E nesse meio tempo já vem a diretora, a gente já conversa com a diretora, eu explico. Aí a diretora diz, não, então deixa o menino entrar. Depois você vem para conversar. E eu não deixei passar muito tempo. Porque o ministério de reconciliação é um ministério que não te deixa em paz quando as coisas não são bem entendidas. E aí eu chego já em casa e falo, eu volto. E aí eu cheguei lá, conversei com a diretora e falei, olha, a coisa que me trouxe de volta aqui é desse tamanho. Se chama dificuldade de comunicação. Eu falei uma coisa simples, se a pessoa dizer tudo bem, fique em paz, que na hora eu faço isso. Não, a pessoa não quis. E aí a diretora olhou para mim e disse assim, então a guerra toda é essa? Sim, a guerra existe no mundo por falta de diálogo, por falta de comunicação. As pessoas não se comunicam, não se conversam. Muitas das vezes eu imagino o que está acontecendo na cabeça do outro. Você não tem essa liberdade de achar que aquilo que o outro está fazendo é para te atingir. Não tem essa
mas eu não sou aluno dela. Ela quer me explicar, não, está vendo isso, está vendo aquilo, lá. Outros pais vêm aqui, não sei o que. Eu falei, mas eu não sou outros pais, eu sou eu. Aí tudo bem, conversamos com a diretora, resolvida a situação. Mas olha o problema. O envolvimento da reconciliação libera o perdão. O passado precisa ficar no passado. Quando as pessoas não são resolvidas, carregam o passado até no presente. E aí o que acontece quando eu vou buscar a criança agora? Está quente, né? Meio-dia e pouco, eu vou pegar a criança está com a mesma blusa que eu deixei de manhã. Apesar de eu ter dito para ele, deixa mais tarde você tira, mas ela não tirou. Isso prova para mim o quê? Ela ficou de mão comigo. E a quem ela está castigando? A criança. E a criança é o quê? Inocente nessa questão. E quantas vezes, por uma questão minha, pessoal, e eu vivo castigando os outros que são inocentes? Relacionamento saudável se trabalha dentro desse ministério que a Bíblia chama de ministério de reconciliação. Conflitos interpessoais, busquem a paz, promove a reconciliação. Hoje não tem conversa entre outras religiões, hoje não tem conversa entre as pessoas que são diferentes da gente. Vocês entendem o que eu estou falando? O ministério de reconciliação é um ministério que cria pontes. Sincero, isso depende de mim. Eu vou buscar pela paz. Não adianta, irmãos, na vida você ter outras pessoas que você não conversa, que você não trata bem, porque uma vez, talvez essa pessoa te magoou. Não adianta você estar simplesmente fechando as portas das suas bênçãos por conta disso. Você sabe que a falta de perdão nos coloca dentro de uma, eu posso dizer, de uma prisão. Porque quando nós perdoamos, somos libertos. Quando nós não perdoamos, estamos dentro de cadeias. E muita gente está nas cadeias emocionais. Porque carregam aquela coisa do fez isso porque queria me atingir. Mas quem te disse que a pessoa quis te atingir? Talvez fez com a sua inocência. Talvez fez não para isso. Mas se for para isso, você está preservado. Você está preservado, porque você tem Deus, que não vai permitir que aquela maldade te alcance. E se vier mesmo, Deus pode transformar o mal pelo bem. O ministério de reconciliação envolve aconselhamento. Às vezes nós damos conselhos errados para as pessoas. Alguém chega e tem problema com fulano, aí vai para a irmã Alda. Como a irmã Alda não gosta da fulana, então a irmã Alda não dá conselhos imparcial dentro da palavra de Deus. Não, o conselho é sempre de um lado que eu gosto, que eu não gosto. Então a pessoa sai com conselhos tortos e acaba destruindo os seus relacionamentos. O Ministério de Reconciliação não espalha, mas conjuntos. O Ministério de Reconciliação busca que todos vivem em paz. No conceito da igreja, nós às vezes lidamos com algumas decisões, mas quando nós decidimos, existem pessoas que não apoiam no mesmo pensamento. E como é que nós ficamos em relação a isso? O Ministério de Reconciliação considera que todos somos irmãos, que não é por causa disso que eu vou me afastar, que eu vou ficar de mão com meu irmão. É importante a gente chegar a esse ponto, porque é um ministério que é um chamado para que sejamos agentes de paz, para que sejamos agentes que distribuem amor, para que sejamos agentes da reconciliação nesse mundo quebrado. O que você tem feito para trazer as pessoas
Às vezes você aconselha a pessoa para ficar mais longe de Deus do que para ficar mais perto. E eu vejo isso, às vezes eu falo que você pode dar conselhos inocentes porque você não quer que aquela pessoa se aproxime de Deus. É inocente. Você está dando conselhos inocentes. De repente, depois do teu conselho, a pessoa não vê mais a igreja. De repente, depois de você ter conversado, a pessoa toma a decisão de nunca mais. Enquanto Deus te deu a oportunidade de dizer, traga para mais perto. Amém? Então, esse ministério não trabalha no passado. O passado já se foi. Somos uma nova criatura. Quando eu vou para tratar com pessoas buscando essa reconciliação, eu não vou cutucando nos pecados do passado, nos erros do passado. Lembra fulano de tal? Lembra o que fez? Lembra o ciclano? Lembra? Não precisa. Eu devo trabalhar aquele conceito naquele momento para trazer a pessoa para mais perto. Por isso Paulo diz, não considerando os pecados que já foram passados. Não vou cutucando, não vou postando. Eu quero a pessoa de volta, então vou trabalhar com uma mensagem. Essa mensagem é o Evangelho, a boa nova. Como nós ouvimos no domingo passado. Uma boa nova sempre fará com que as pessoas venham para ouvir. E isso é importante. Aplicando esse ministério, nós devemos reconhecer que também nós também necessitamos de reconciliação. Nós precisamos estar de bem com Deus para depois trabalhar essa reconciliação vertical. Horizontal é vertical. Eu preciso estar bem com Deus para estar bem com o meu irmão. Não adianta eu não estar bem com o meu irmão e buscar estar bem com Deus. Não adianta. João disse, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus que nós não vemos, se nós não estamos amando o irmão que está conosco? Irmãos, tem muitas maneiras de você buscar reconciliação. Às vezes através de ações de caridade, às vezes através de ações de amor ao próximo. É reconciliar. E chamar as pessoas para mais perto. E esse ministério é muito importante. E eu não sei o quanto Deus vê essa carência na nossa vida de sempre viver na razão. Eu só quero ter a razão. Eu acho que sou eu que penso correto. E às vezes eu quero dizer algo porque a pessoa precisa ouvir. Não precisa. Eu preciso me controlar. Eu preciso superar o meu erro que está ferido, que está ali dentro. Não é a pessoa. Talvez a pessoa está inocente quanto a pessoa. Como é que você lida com o teu erro machucado? Nós vivemos muito puxando as coisas do passado. Às vezes o passado resolvido, mas sofremos por conta disso. Hoje eu quero que nós entendamos que existe um ministério. Esse ministério é seu. Esse ministério é para trazer as pessoas que se afastaram de Deus de volta para Ele. Mas também esse ministério é para que você possa tratar com as pessoas a sua convivência, para que haja relacionamentos saudáveis. É preciso ter relacionamento saudável com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, com seus parentes. É preciso, meu irmão. Nós seremos muito surpreendidos que às vezes aquilo tem sido um pecado maior de empecilho as respostas das suas orações. Por que Deus não me responde? Eu estou orando, estou pedindo. Falta de perdão. Você tem rancor contra uma pessoa. E isso pode sim dificultar. Você pode orar, pode jejuar, pode. Deus ele disse, não, resolve isso. Você lembra do texto onde Jesus fala? Quando alguém vai para ofertar e no meio do caminho lembrar que tem dente com seu irmão, que faça o quê?
Deixa a sua oferta ali. Vai, reconcilie com o teu irmão. Por que Deus não dá valor à oferta do homem? Porque não adianta você ofertar se você não está com um relacionamento saudável com o seu irmão. Não adianta você louvar, cantar, pregar, se você não tem bom relacionamento com seus irmãos. Ao ponto talvez de brigas, ao ponto de não se falar, de se afastar. Não, Deus não nos chamou para isso. E hoje eu quero que você entenda que há uma resposta a esse ministério, que o perdão, é preciso trabalhar o perdão. É preciso que você entenda que você recebeu o perdão. Portanto, o que eu recebi eu posso também doar, eu posso dar perdão. Eu preciso entender que eu não sou perfeito. O que eu vejo de erro na Imaalda, amanhã eu posso cometer os mesmos erros. Mas na medida de dureza que eu tiver com ela, amanhã as pessoas terão também a mesma dureza para mim. Esse espírito de empatia, olhando para o outro, buscar um entendimento. Vamos trabalhar com isso. E igreja se constrói quando os relacionamentos são saudáveis. Deus abençoe a igreja. A igreja cresce, a igreja avança. As pessoas veem a igreja quando os relacionamentos são saudáveis. Deus abençoe essa palavra. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nos ajude como igreja a entender essa grande responsabilidade de buscar pela paz e pela reconciliação. O Senhor nos deu o Evangelho como uma mensagem que trabalha juntamente com esse ministério de reconciliar as pessoas. Nos ajude, Senhor, para que haja paz entre nós. Nos ajude para que haja paz aonde não há. As pessoas longe de Jesus, que voltem ao Senhor para que vivem em paz. Abençoe o nosso café, abençoe a nossa EBD em seguida, em nome de Jesus.